canoa polinésia. Quem, pô, nunca quis saber um pouquinho mais sobre isso, né? A gente sempre ouviu falar de canoa havaiana, a gente sabe da canoagem, do remo, e hoje a gente vai falar aqui com uma pessoa que entende tudo sobre o assunto. Quem é? Bom, a gente está hoje com ela, né? Luísa Perim, que além de bióloga marinha, também é escritora. Vocês estão assistindo, ela fez um livro aqui, Voo de Canoa. Também tem um projeto social incrível que a gente vai saber um pouquinho mais hoje, também o Voo de Canoa. E é um prazer ter você aqui hoje, Luísa, com a gente. Obrigada, Camila. Prazer é meu. Obrigada, Pedro, pelo convite. Estou muito honrada. E vamos conversar, que tem muita coisa para a gente conversar, né? Sobre sustentabilidade, canoa, são assuntos que eu adoro. É isso. Vocês estão aqui no Papo Eco, trazendo sustentabilidade e bem-estar para o seu dia a dia. Meu nome é Camila e estou aqui com meu grande irmão, Pedro Sotomayor. Valeu, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Fiquem à vontade para colocar aí o teu comentário sobre esse bate-papo, saber também, fazer perguntas, pegar mais insights realmente sobre esse conteúdo tão rico. E a primeira pergunta aqui que eu gostaria de trazer para a mesa é justamente sobre essa diferença, né? Eu vejo que muito se fala em canoa havaiana e canoa polinésia. Como é que é? Existe uma diferença entre elas? Existem outros tipos de canoagem, né? São esses novos tipos que estão entrando, faz muito tempo que isso já está aqui no Brasil? Olha, esse nome, são nomes diferentes, mas falam da mesma canoa. Quando a gente fala canoa havaiana, essa dúvida, aliás, é muito pertinente. Quem está assistindo já pode ficar, que a gente vai responder essa e muitas outras perguntas que esse esporte, que é uma novidade no Brasil, tem despertado. Então, toda canoa havaiana, ela é polinésia. Mas nem toda canoa polinésia é havaiana. Porque quando a gente fala hoje aqui no Brasil sobre o esporte, qualquer termo é correto. Se você falar canoa havaiana, canoa polinésia, vá também, vocês ainda vão escutar. Talvez vocês escutem também o termo em inglês, outrigger. Também se refere a esse esporte. Todos esses nomes designam um tipo de embarcação comum do Oceano Pacífico, que é uma canoa fina, comprida, que tem um estabilizador lateral. E aí, por que eu falei da brincadeira, que nem toda canoa havaiana, nem toda canoa polinésia é havaiana e vice-versa? Porque quando a gente fala Polinésia, a gente está falando de um conjunto de ilhas do Oceano Pacífico, aonde essa canoa se originou. E esse conjunto de ilhas é chamado de Polinésia, é o Triângulo Polinésio. Então, são todas as ilhas que estão ali no meio, entre o Havaí ao norte, Nova Zelândia, Ilha de Páscoa, aí a gente fala de Tahiti. Então, tudo ali é Polinésia. Mas o Havaí é só um arquipélago de todo esse grupamento de ilhas. E o quê? São centenas de ilhas, né? São centenas de ilhas, milhares talvez, mas são muitas ilhas, né? Só o Havaí mesmo já são várias ilhas. E aí tem ilhas muito pequenininhas, ilhas maiores, que formam vulcões, como no Tahiti. Só que aí, por que essa confusão chegou pra gente aqui? Porque o esporte, como a gente conhece hoje, ele chegou no Brasil via Califórnia, Estados Unidos, né? E aí, como o esporte chegou nos Estados Unidos pela Califórnia, ficou conhecido como canoa havaiana. A referência deles é o Havaí, né? A gente chama de canoa havaiana. Mas assim, isso são termos técnicos que não prendem absolutamente nada em relação à forma correta de chamar, porque a gente chama de tudo, canoa polinésia, canoa havaiana, vá, outrigger. Tem quem chame de caiaque, mas aí não tá certo. Aí tá errado. Porque o caiaque canoa, desequilibra, né? Acho que é essa. E a grande característica dessa canoa é justamente o estabilizador lateral, é uma peça fundamental da canoa polinésia. Então, se tem estabilizador lateral, é uma canoa polinésia ou havaiana. Isso aí. É uma boa referência para você ter essa noção. E as pessoas estão vendo cada vez mais esse tipo de canoa
para fins esportivos no Brasil, em todas as cidades do Brasil, a gente vê cada vez mais. Cada vez mais, tá? E há quanto tempo esse esporte, assim, a gente sabe que no Brasil é um pouco mais recente, assim, e vem ganhando força, né? Cada vez mais força, mas há quanto tempo ele existe, assim, em prática? Ele existe muito antes até de ser esporte, né? Ele tem a ver com a cultura dos povos do Oceano Pacífico. O meio de transporte. É uma necessidade. Foi o meio de transporte, foi a ferramenta primordial para que o povo polinésio chegasse nas ilhas do Oceano Pacífico e ocupasse as ilhas e estabelecesse a sua cultura, né? Que é a cultura que a gente também conhece, principalmente por conta da cultura do surf, né? Que a gente começou a conhecer, que é o aloha, a dança hula, e toda essa cultura que vem da Polinésia, o ukulele, que apesar de não ter nascido nas ilhas da Polinésia, ele tem uma grande referência. A camisa florida. É, isso aí, a camisa florida. Então, tudo isso tem a ver com a cultura polinésia. E a canoa, ela é simplesmente o elemento principal dessa cultura, porque foi como o povo polinésio se espalhou pelas ilhas, né? Então, assim, em termos de esporte, a gente pode dizer que, assim, como ela tá se espalhando, o esporte está se espalhando pelo mundo, é coisa de algumas décadas mesmo, tipo anos 70 para cá, que o esporte vem se espalhando para outros países. Mas o uso da canoa data de... tem relatos, assim, as pesquisas falam que as grandes migrações polinésias devem ter começado mais ou menos no ano 400 depois de Cristo, e aí pesquisadores diferem às vezes em algumas datas, assim, mas é bem nessa época, numa era bem antiga, né? Já assistiram a série dos Vikings? E tem quem gosta de série, e aí essa série é muito famosa, e fala da história dos Vikings, que aconteceu no ano 600, mais ou menos no ano 600 depois de Cristo. Então, é nessa época, né? Legal. Quando os vikings estavam lá se degladiando, os tempinho, polinésios estavam lá navegando no Pacífico. Caramba. E como é que você chegou até a esse esporte, que a gente chama de esporte, nessa prática, talvez, da canoa, justamente polinésia? Você teve, assim, acesso, você viajou até lá? Como é que foi esse seu primeiro contato? A gente pode chamar de esporte, sim, e foi logo que o esporte chegou no Brasil. O esporte chegou de 99 para 2000, foi por iniciativa de um carioca e um paulista, um carioca chamado Ronald Williams, que ele é canadense, radicado no Brasil, por isso ele tem esse nome, e o paulista Fábio Paiva. E ambos foram quem movimentaram mesmo os primeiros esforços para trazer uma canoa para o Brasil. Então não montou aqui, né? Teve que trazer, trouxe, ela veio em um container, foi em 99. E aí, nos primeiros anos, o esporte ainda tinha um crescimento muito tímido, era muito local e tudo mais, e eu conheci o esporte nesse início, assim. E a mim me encantou muito rapidamente. Eu acho que é como acontece com a maioria das pessoas que conhece a canoa, que rema. Me encantou muito rapidamente porque eu vi ali uma possibilidade, sabe, Pedro, de ir para o mar e ir além, sabe? É um negócio que, assim, é muito mais do que uma prancha de surf proporciona pra gente. Porque você vai, você olha para uma ilha e fala... Sempre tive vontade de ir lá. E você vai. É isso. Então é um sentimento... É um sentimento de liberdade que a canoa traz. Além de que eu acho que a canoa é um esporte que você faz mais cedo, né? Então você pega ali o nascer do sol, né? A gente pode fazer a hora que quiser. Mas o que acabou se padronizando... no Rio e acho que nas principais capitais do Brasil é o horário bem cedo, né? Porque o brasileiro acorda cedo para trabalhar. Aí é obrigado. Então a gente acorda mesmo, normalmente 5h30 já tem remador na água, pelo menos no litoral do Rio já tá tomado de canoa às 5h30 da manhã. E o mar tá mais tranquilo também, né? Tem vento também, tem isso. Mas no Havaí, se você for ver, a galera rema mais tarde, rema de manhã e de tarde. É isso, né? Quanto mais melhor. Rema a hora que quiser.
quiser. Aí o padrão é cada um que faz, né? E como é que é? Dá para, assim, qual a distância que dá para ir? Assim, falando, pô, dá para visitar as ilhas, né? Falando assim, parece que dá para pegar, então, visitar essas ilhas principais aqui, ao redor, aqui, por exemplo, do Rio de Janeiro. Dá para ir lá em Cagar, nas Ilhas Cagar. Eu acho que, sim, o principal, eu acho que é uma grande responsabilidade, assim, é uma responsabilidade muito grande falar que dá, porque realmente dá. Mas por que eu me sinto responsável por isso? Porque para tudo que a gente vai fazer no mar é preciso um preparo, né? Vai ter um bando de louco já pegando a canoa no primeiro dia. E isso tem acontecido. E aí, como a gente... Vou ver o pôr do sol, já vai à noite. E aí, assim, quem se sente, né, dentro do esporte e tal, tem esse cuidado de sempre mostrar que todo mundo é capaz de pegar uma canoa e sair remando, mas em quais circunstâncias, né? Você de preparo, de condição, de saber fazer uma boa leitura do mar, do vento, para você não se colocar em risco. Então, respondendo especificamente a sua pergunta, Pedro, dá para a gente ir remando até qualquer ilha. Até mesmo de uma ilha como o Tahiti até o Havaí, que foi o que os polinésios fizeram em tempos muito antigos e continuam fazendo até hoje, né? Então, tudo vai depender do tipo de embarcação. Né? Dá para ir entre continentes. Existe uma canoa chamada Roculeia. Roculeia foi uma canoa histórica construída nos anos 70 no Havaí por havaianos e americanos também, pesquisadores, que começaram a pesquisar e investigar como eram as travessias desses antigos polinésios que a gente falou, né, que desbravaram as ilhas do Pacífico, mas esses registros históricos foram se perdendo, porque eram canoas de madeira e se perde no tempo, né? Então, esses pesquisadores começaram a estudar como deviam ser essas canoas e tal, e eles construíram uma réplica dessas antigas canoas de travessia. E aí nasceu a Roculeia, uma canoa construída sem nenhum prego, sem nenhum instrumento, nada de metal, exatamente nos moldes primitivos, né, como se fala. E essa canoa navegou do Tahiti, do Havaí ao Tahiti. De fato, ela chegou, acho que em 40 dias, isso nos anos 70. Caramba. E a partir daí, o povo havaiano, o povo tahitiano, começou a se sentir, assim, a sentir uma propriedade sobre aquele conhecimento de navegação, sabe? Ele falou, pô, isso é nosso, isso é da nossa cultura, vamos enaltecer essa história de canoa que navega. E aí várias outras réplicas de canoas de travessia passaram a ser construídas e eles viram o potencial de navegação dessa canoa. Então, eles realmente podem atravessar o oceano. E aí, por fim, essa canoa, Roculeia, ela entrou em um projeto de dar a volta ao mundo e, de fato, ela navegou em 2016, ela passou pelo Brasil, passou em Fernando de Noronha. Então, ela navegou o mundo todo sem o uso de bússola sextante, GPS, só navegando nos moldes dos antigos polinésios, o que é incrível. E essa é uma canoa também que é considerada uma canoa polinésia. É uma canoa polinésia, exatamente. E esse é um tipo específico. É o tipo das canoas de travessia, né, de longas viagens, que... você está prestando atenção, muito bem, Pedro, parabéns. Passei no teste. Passou no teste de remador. Já pode virar remador. Pô, vamos nessa. Porque, realmente, ele se atentou ao fato de eu ter falado que é uma canoa de casco duplo, né? E não é uma canoa que tem um estabilizador lateral. Então não é a mesma que você faz essa prática no dia a dia, no esporte e tal, uma mais robusta. É uma mais robusta, isso aí. E aí é justamente essa que a gente está construindo, que a gente falou lá no offline, né? Sobre o projeto Voo de Canoa, que é uma expedição que a gente vai realizar agora com uma canoa de travessia nesses moldes aí. Que aí já é para longas distâncias. Que já é para longas distâncias. E quantas pessoas você coloca dentro da canoa? Isso é legal também, né? Isso é super interessante. Assim, porque pode ser individual, né? Pode ser individual, as canoas tradicionais do esporte vão 6 pessoas, normalmente, que a gente chama de OC6, que é All Trigger Canoe, de 6 lugares, ou Ocean Canoe. É um nome que veio americanizado pra gente, e a gente fala OC6.
Aí tem também as canoas de 4 lugares, as de 2, que é OC2, OC4. E aí hoje também no esporte se faz o formato catamarã, que aí quando juntam 2 OC6 e colocam os travessões no meio, legal. aí você tem uma canoa de 12 lugares. E o estabilizador só de um? Não, aí o estabilizador não vai. Aí você tira o estabilizador, bota 2 canoas lado a lado e é como se o meio os fosse... iacos atravessando. É como se o meio vira a estrutura da canoa, né? Legal, interessante. E então essa mesma que vai 6, vai uma pessoa, essa que você usa diariamente, essa para 2 e vai um também, tranquilo? Não, Ou normalmente você tem que ter a embarcação específica, porque senão ela fica muito pesada. Então, na canoa de 6 lugares, é uma canoa, pensa bem, de 13 metros. Sim. Pesa 180 quilos. Então, tudo que você vai fazer nela requer uma força em equipe, né? E tem um ditado havaiano que eu gosto muito, e eu tinha lá escrito num quadro lá no Surf Roi, que é a minha escola de canoa, que é Aorre Hui Hana que a lua, Aorre Hui Hana que a cua, eu vou lembrar depois o nome. A gente não vai saber também, né? Se tiver errado, a gente não vai saber. Se eu falasse qualquer outra coisa, vocês iam conseguir entender, mas é que tem as palavras específicas e eu gosto muito das palavras havaianas, e essas do finalzinho me perderam, mas ela significa exatamente assim, nenhuma tarefa é grande demais quando feita em conjunto. Porque para você carregar uma canoa de 180 quilos, você não carrega sozinho. Então, fala-se muito do trabalho em equipe nesse esporte. E essa é uma das coisas que desperta muito a paixão por esse esporte. É o trabalho em equipe, é o senso de comunidade que ele precisa estar presente. Então, numa remada de 6 pessoas juntas na canoa, uma canoa estreita, um atrás do outro, e você precisa remar em conjunto, você precisa remar em sincronia. Senão a canoa não progride bem, não desenvolve bem. Então já começa aí a sintonia, né? De remar junto, respirar junto, e fazer o movimento junto. E aí já entra aquela história do trabalho em equipe, terminar a remada, desmontar a canoa, tudo junto. Da preparação, né? E a preparação. E como é que é uma preparação, assim, para quem ainda está cru? E quais são os primeiros passos, assim, da capacitação para ele estar apto a remar legal uma canoa polinésia? Eu gosto de dizer o seguinte, Pedro, a remada, a performance da remada, ela é muito, me faz lembrar muito, por exemplo, o ciclismo, uma bicicleta. Todo mundo tem uma bicicleta, né? Eu tenho uma bicicleta em casa, mas eu não tenho absolutamente nenhuma performance na bicicleta. Eu ando, pedalo rápido, desço ladeira, tudo bem, mas eu não tenho aquela performance de um ciclista. No entanto, eu pedalo. Então, a gente começou a entender muito isso, principalmente tendo um clube de canoa que recebe muitos remadores, é que o ato de remar, ele é totalmente orgânico, fluido, ele serve como nadar, como caminhar, como pedalar, é algo que vai sair de você naturalmente. Vai ao teu alcance. E aí, então assim, para remar, você só precisa sentar na canoa, ter um remo e ter uma condição de fazer aquele movimento. Então, isso já é remar. Agora, aí tem a parte... A fluidez, né? Aquela fluidez quando o cara tá pedalando. Talvez aquela fluidez de estar remando. A performance, né? Da corrida. Igual você vai correr... mas agora eu vou virar um corredor. Eu vou correr a maratona. Tem que treinar. O que você vai fazer? Você vai treinar, você vai se preparar. Você vai conhecer, vai se consultar com quem sabe daquilo para te ensinar. Sim. Então, acho que a performance na canoa também vai por aí, né? Para você desenvolver a técnica. Que aí tem várias formas, tem vários caminhos. Tem a técnica que vem do Tahiti, tem tem uma técnica mais assim, que um remador de não sei aonde está usando e tal. E elas vão variando e você vai se adaptando e aquilo vai te levando a alta performance. Então...
existem vários caminhos para você desenvolver a remada. E não necessariamente só um, sabe? E quando você fala de força ali, a gente sabe que é um esporte que traz muito benefício, né? Assim, muita gente procura até por conta da força que é abdominal, acho, e tal. Você pode falar um pouquinho também sobre isso pra gente entender melhor? E qualquer um, e aproveitando acho que até perna assim... também, que às vezes as pessoas pensam que não trabalha a perna, mas acho que uma das coisas que trabalha. Não, usa o corpo todo, inclusive o cérebro, o dedo no pé. Realmente. E assim, por que o cérebro também se usa? Cabeça. Porque se você tá ali fazendo todo aquele movimento e você deixa a sua cabeça, seu pensamento ir para algum outro lugar que não é ali, você acaba perdendo a sincronia, se desconecta da remada. Então, é muito... Aí uma outra comparação que eu gosto de fazer com a canoa, além do ciclismo, é com o slackline. Também, porque o slackline é uma atividade, é um esporte que você tem que estar 100% presente, né? Senão você cai. E aí a canoa, então assim, já ficou mais difícil. Bike estava até mais tranquilo. Não, mas não é. Eu não quero fazer parecer difícil, porque aí respondendo a pergunta da força também, tudo vai depender da forma como você vai se dedicar ao esporte. Não tem... Há 17, vai fazer 18 anos que eu pratico esse esporte e eu vejo isso, assim, não é porque você começa a remar que você vai, vou ficar com o braço enorme e tal, e depende da intensidade de cada um. Então, isso é para tudo que você fizer, né? Academia, crossfit, yoga, tudo. Mas os canoístas geralmente, né? Tem uns braços fortes, uns ombros. Assim, não é geralmente não. Isso é o que? Mais remo, acho. Eu acho que é o remo olímpico. Remo, né? Porque a canoa polinésia você vê gente magrinha também e se dando super bem em competição. E é para qualquer tipo de perfil? É para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, idade. Qualquer idade. Tem a modalidade Paravá também, que inclusive é uma modalidade olímpica. Ela está nas Olimpíadas, só no para, mas na Olimpíada ainda não. Vendo isso que é paralímpica, né? É uma modalidade paralímpica. Então, tem gente que não tem as pernas, não tem os braços e tal, e rema, com todas as adaptações necessárias, né? Mas, então, assim, a gente não vê muitas limitações. É um esporte altamente democrático. E para quem quer praticar, tá curtindo aqui o nosso papo, falando, cara, tô doido já para partir para prática. Algum dia, mas não imediatamente, eu vou chegar nas Ilhas Cagarras. Isso aí. Bom, primeira coisa eu falo em havaiano, Ekomomai, que é seja bem-vindo ao esporte. Hoje a gente pode encontrar a disponibilidade do esporte em vários pontos do nosso litoral, no Rio, Niterói, todas as cidades do Rio de Janeiro. Eu aconselho procurar inicialmente um clube de canoa polinésia, uma escola, alguma organização já de remadores que já tenham experiência para poder fazer essa introdução da pessoa, né? Eu acho que é muito melhor do que botar lá no Google, quero comprar uma canoa havaiana individual. Que aí você primeiro você conhece o esporte e depois vai enveredando na parte das equipes, remada em conjunto, depois a remada individual. Dá para descobrir o mundo. Ilhas e mundos internos também, dentro Mas de quem si. quiser fazer lá na praia de Niterói? Lá em Itaipu, pode procurar a gente no Itaipu Surfroi, tem o perfil no Instagram, que é @Itaipu Surfroi. Roi é uma palavra havaiana que significa remo. H-O-E. Então, também dá um Google, canoa havaiana, que aparece vai encontrar um monte de coisa já. Mas eu sei que tem lá em Itaipu, mas é algo que tem de forma acessível em vários locais? Sim. Ou você vê muita gente indo para lá, para Itaipu, para praticar com você? Não, no Rio mesmo, na Barra, Copacabana, né? Copacabana, Zona Sul, a gente encontra hoje... Nas principais capitais do Brasil já tem, Santos é muito forte, Vitória, Brasília. A canoa está se espalhando com bastante força pelo Brasil. E é para o mar e para lagos também, né? Lagoa, sim, para Rio, lá em Belém tem
tem no Rio Negro, Caramba. gente, já tem canoa espalhada em tudo. Mas que é ali canto. na Barra, mesmo sendo um mar um pouco mais... Na Barra tem no canal. Porque pro mar fica um pouco... Aí eu acho que no Recreio também tem o pessoal. Já tem bastante gente, assim. E aí tem clubes, sabe, de várias naturezas, assim. Tem aqueles clubes que se dedicam mais à competição. Então tem um perfil competitivo e segue todo o circuito estadual e brasileiro e tal. E a galera se coloca para competir o tempo todo. Tem os clubes mais contemplativos, tem a galera que faz o passeio. Então, o importante é a pessoa ir se encontrando e também não se taxar. Pelo amor de Deus, isso é uma coisa que, se tiver remador me escutando aí, é porque a gente não precisa se rotular com o que a gente gosta ou não gosta, entendeu? É a fluidez da canoa, é justamente essa, você se permitir momentos de competição e entrar naquela coisa de ficar instigado com a competição e ter momentos contemplativos de passear, passando manteiga, que a gente fala, né? Que vai arrastando o remo assim, ó. Só curtindo. Parece que tá passando uma manteiga. Então, é não se rotular quanto a isso, mas para quem tiver interesse em conhecer o esporte, saber que existem esses perfis e que tá tudo bem você passear por todos esses até encontrar a melhor forma, né, de desfrutar dos benefícios da canoa. Porque isso sem dúvida, é uma afirmativa que, sim, que a gente tem que deixar aqui, que é um esporte que traz muitos benefícios para as pessoas. E você já está nessa prática há bastante tempo ali, né? Tem alguma história, assim, alguma travessia, alguma coisa que você fez, assim, que você quer contar para quem está assistindo e para a gente também? Exato. Eu tenho várias histórias, assim, fortes no mar. Mas aqui eu sei que você quer escutar. Spoiler. Eu ouvi um spoiler ali fora. Que tá aqui Tá no livro. Tá no livro. Voo de canoa, tá na pessoal. parte de trás até, já bem resumido, mas foi uma história muito marcante, que até me motivou a escrever esse livro. Foi um start, assim, que eu tive, um insight. Mas quando eu fui participar de uma prova no Havaí, e no caso não era uma prova de canoa, era uma prova de stand-up paddle, e eu estava com muito medo, porque era a minha primeira vez no Havaí, era a primeira vez que eu ia competir até de stand-up paddle. Eu já era remadora de canoa e tal, e me coloquei num desafio de competir de uma ilha para outra, da ilha de Maui para a ilha de Molokai, uma distância aí de 60 quilômetros. E com ventos muito fortes, ondas enormes. Nossa. E aí, quando eu estava mais ou menos no meio do canal, o barco de apoio da prova veio na minha direção. E eu estava caindo muito, porque eu ainda não estava ambientada com as ondas. E eu caía. Mas eu subia de novo na prancha. Mas aí veio o barco de apoio e ele começava a gritar: "Don't fall now, don't fall now". Gente, o que esse cara tá gritando? Por que ele tá vindo na direção? Era pro barquinho dele tá indo na mesma direção que eu. E aí, quando eu entendi o que ele tava falando, ele dizia: "There is a big shark behind you". Tinha um tubarão-tigre do meu lado. Ele tava ora do meu lado e ora atrás. Ele ia reduzindo. A gente ficou naquela dança, assim. Era um tubarão-tigre de 4,5 metros. Maior do que o tamanho da minha prancha. E aí, se qualquer esbarrão ali, ele ia me dar uma bocanhada. E o meu sentimento ali era o que ia acontecer no segundo seguinte. Para mim, eu já estava assim, bom, agora acabou. E eu sou bióloga marinha. Eu estava entendendo ali que eu estava no habitat natural. Eu era presa de um topo de cadeia alimentar, que é o tubarão-tigre, né? Junto dele tem só o tubarão-branco. Então, eu sabia o que estava prestes a acontecer. Uma mordida de 50 toneladas. A gente sabe disso. E aí, assim, o segundo se passava e o tubarão descia e subia, descia e subia. E você segurando ali. E eu ali em pé, me mantinha remando. Em pé. E aí, esse capitão do barco de apoio que chegou perto de mim,
ele dizia, keep paddling, please. Nossa, que tensão Ele aí. só Você pedia pra eu conseguiu continuar não cair remando. nesse chão? Só Consegui não nessa cair. tensão. Isso, agora eu ia sim, né? Não ia cair foi E nada. aí ela ficou até arrepiada. Aí, E aí, assim, a parte mais Caraca. incrível dessa história toda poderia ter sido só essa, né? Já foi Sim, suficiente. já deu já atenção foi. aqui. E assim, pelo fato de eu ser bióloga marinha, de eu ter todo o entendimento ali do que estava... poderia acontecer, né? O que ia acontecer a qualquer momento. E eu tava morrendo de medo. E aí veio a parte mais incrível que me despertou para tudo isso. Era o nome do barco desse havaiano, desse bendito havaiano que foi parar do meu lado. Era um nome em português e um nome no feminino. E aquilo me deixou muito marcada, porque o nome do barco era Corajosa. Caraca. E aí, aquilo eu fico arrepiada até hoje, quando falo isso, já aconteceu já há anos. Mas foi algo muito incrível, porque eu fiquei pensando qual era a mensagem do mar para mim naquele momento. Gente, poderia ser Brave Woman, poderia ser qualquer nome em inglês, mas era português e no feminino, era para mim aquilo ali, de alguma maneira. Mandando uma mensagem ali, vai lá. E aí foi assim que eu remei da Ilha de Maui para Ilha de Molokai com um tubarão-tigre do meu lado direito. E ele não abandonou, ele foi... Não, aí ele ficou durante alguns minutinhos só e foi embora. Um minutinho. E aí, assim, mas dali... Aí, quando ele foi embora, o havaiano, ele gritou... Não caiu mais. He's gone. Oh, Mas my God. você não caiu por nada depois. Não caí, não. E aí, depois eu fiquei pensando, gente, o que eu faço agora? Agora eu tenho que continuar remando. Se eu tava remando com o tubarão do meu lado, agora eu vou continuar remando. E aí eu continuei. Cheguei na Ilha de Molokai, terminei a prova, fui a última a chegar. Fui desclassificada da prova. Claro, porque eu cheguei muito atrás. Não conta não a questão do tubarão. Então, não contou. Meu nome não ficou lá na lista, puxa vida. Mas eu nunca mais fui a mesma. Porque aquilo ali, assim, e todos os momentos da minha vida em que eu acho que eu tô me distanciando desse entendimento, eu volto para essa história, sabe? Eu fecho os olhos e lembro desse momento tão ímpar que foi você pensar que vai morrer no segundo seguinte e o que você tem que deixar de sentimento nessa vida. Isso é muito estranho. Então, às vezes, eu procuro sempre me reconectar com esse momento porque ele me despertou muitas coisas boas. E até mesmo, sobretudo, o que a história da cultura polinésia pode despertar na gente, de sentimentos bons, sabe? De relacionamento com a natureza, com a terra, com o mar. Então, não teve nada de ruim. Graças a Deus. Sim. Não teve nada de tipo ruim. aquele negócio, tudo fica mais claro à beira da morte, né? Como se fosse isso. Chocante. A gente passa a valorizar outras coisas, né? E foi assim, foi totalmente um privilégio, porque não teve nenhum ferimento, não teve nenhum susto, teve um pânico. Tá? Teve um pânico. Eu nem imagino, na verdade. Mas teve um desfecho curiosíssimo, porque se você pensa na coincidência que foi, eu não ouso nem chamar de coincidência. O que é você tá entre um tubarão-tigre no mar do Havaí e um barquinho chamado Corajosa. Doido, cara. E deixa eu te perguntar, aí já dá vontade de pegar assim, canoa, sair remando por aí, fazendo uma expedição, parando cada vez numa praia. Rola de fazer expedição também? Rola. Assim, passar alguns dias no mar, assim, ir pelo litoral brasileiro e tal. Isso é uma das coisas mais gostosas de se fazer, o que eu acho que e isso encanta muita gente também. É o que a gente vai fazer agora com o projeto Voo de Canoa, com uma canoa dupla, que é essa canoa de 2 lugares, e ela tem capacidade para... essa canoa de 6 lugares, né? 13, né? São 2 canoas. Aí ela tem capacidade para 12 pessoas. A gente vai sempre manter uma ocupação de 10 pessoas, mais ou menos, para poder comportar as bagagens a bordo. Ah, legal. E aí, nessa primeira etapa do projeto, que vai durar durante o verão de 2023, a gente vai fazer uma expedição ao longo do litoral do Rio. E aí, o interessante
é que a tripulação ela vai se revezando, não vão ser sempre as mesmas pessoas. E o objetivo dessa expedição é justamente dar vida e dar movimento ao nome do projeto Voo de Canoa, que é um projeto socioambiental que o objetivo é alcançar, impactar crianças e jovens utilizando a canoa como ferramenta de transformação socioambiental, né? Então, esse projeto ele existe já desde 2019. A gente recebe lá na praia de Itaipu crianças de escolas públicas, projetos, escolas municipais, para elas viverem uma experiência na canoa. E aí, nessa experiência, elas vivem lá uma experiência de remada e passam por um trabalho de educação ambiental e tudo mais. E aí, esse projeto existe de forma permanente lá em Itaipu, e agora ele vai ganhar vida com essa expedição. E aí, nessa expedição, a tripulação... É a primeira, então? É a primeira expedição. Legal. E aí, nesse movimento, assim, dessa expedição, a gente vai parando em diferentes pontos do litoral do Rio, mapeando os clubes de canoa que também utilizam a canoa como ferramenta de transformação social com crianças. Então, aí a intenção é justamente dar voz a todas as pessoas que enxergaram isso, né? Essa possibilidade da canoa de transformar vidas. Então, a gente vai parando nesses pontos e aí a ideia é, em alguns pontos estratégicos, a gente vai realizar eventos que reúnam crianças em torno dessa canoa para fazer um trabalho de integração, apresentar a canoa, fazer uma educação ambiental, por meio de várias formas que a gente tem, né, no projeto para provocar esse encantamento da criança pela canoa. Então, a gente usa muito elementos marinhos, do tipo uma coleção de conchas, fazendo com que a criança chegue perto da canoa, vai ver a canoa, vai remar naquela canoa e também vai ver uma exposição de coisas do fundo do mar. Entender o que está ali por trás. Exatamente. Aí, assim, o lema que a gente fala, né, do projeto é levar o mar para as crianças e as crianças para o mar. Então, quando a gente leva as crianças para o mar, é basicamente isso que a gente pode entender. A gente bota as crianças na canoa e vamos sair remando. E como que a gente faz para levar o mar para dentro das crianças? O que é isso? Assim, isso é algo mais subjetivo, mas é justamente levar o encantamento sobre a necessidade de preservação dos mares, sobre a necessidade de se cuidar do nosso planeta, né? Cuidar dos mares. Então, a gente leva esse entendimento para dentro da criança. E aí, a proposta dessa expedição, que vai acontecer em fevereiro e provavelmente o iniciozinho de março. E vai até onde? Lá no... São quantos anos? Vai até Paraty. Vai para o sul, então. Daqui vai para o sul. Daqui vai para o sul. E aí, a gente tem as paradas especiais. Assim, a gente vai fazer uma grande parada em Búzios, vai fazer uma grande parada no Rio. E aí, em cada parada dessa, a gente pretende reunir crianças em torno dessa canoa para mostrar qual é o objetivo, né, da expedição. E como é que é o pessoal selecionado? Todos os lugares já foram ocupados? Brincadeira. Vocês querem ir? Pô, com certeza, cara. Olha lá que eu convido, hein? Pode pôr. A nossa ideia Será que a gente tem força é democratizar isso aí. A gente... a tripulação está sendo montada de acordo com o envolvimento das pessoas para nos ajudar a viabilizar os eventos que vão ser feitos em terra. Legal. Então... Porque é uma experiência também, né? É uma experiência Mas única, esse pessoal, né? assim, ele contribui ou, de certa forma, eles adquiriram esse passeio e tal? Não é pago nem eles nada. São realmente tipo, assim. Agora vocês estão falando que estão a fim de ir, eu já vou ficar atenta. Lá na nossa planilha. vou travar as costas que eu tenho. Mas a gente tem... porque a organização está começando, né? A gente está aqui no início de janeiro e vai acontecer no início de fevereiro. Então, a gente está justamente movimentando essa tripulação para poder ter as pessoas do nosso lado mesmo que estão a fim de ir participar dessa remada, não só do movimento da remada em si, mas também de todo o objetivo
assim, por trás, principal que existe por trás, que é justamente levar essa mensagem da preservação dos mares, da educação ambiental, do projeto Voo de Canoa, né? Pô, muito E incrível. nada mais justo, né? Se a canoa ela já é um meio de transporte, por que não transportar essa visão da sustentabilidade, da importância do mar, Isso. né, para outras cidades? Pô, muito top. Isso que a gente enxerga. Muito top mesmo. E vocês recebem alguma espécie de apoio financeiro? Quem quiser ajudar, como é que funciona? Assim? A gente tem um apoio da Fundação Toyota do Brasil, que viabiliza muitas coisas pra gente, e isso a gente assim, é muito grato por esse apoio. Então, quando a gente recebe, por exemplo, as crianças para terem essa experiência, a gente tem tudo muito bem contabilizado. Aí eu posso te dizer assim, olha, o custo por cada criança que a gente recebe é 150 e alguma coisa, a gente tem tudo planilhado. E aí a gente consegue ter toda essa planilha organizada para poder dizer para as pessoas que nos apoiam também de outras maneiras. pessoas, a gente vai conseguir atender X crianças. No ano passado, em 2022, nós atendemos 1.259 crianças ao longo de todo o ano. E tudo isso contabilizado mesmo porque tem um custo para a gente, né? Que é o lanche das crianças, os profissionais envolvidos e tudo mais. E é uma manhã inteira que a gente passa com essas crianças. E vocês ligam para a escola? Como é agenda, que é? né? A gente faz tudo em formato de parcerias, né? Então, no ano passado, a gente tinha estabelecido uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Niterói. Então, era via Secretaria Municipal que eles já falavam, tais escolas. E aí a gente tem um ônibus que também é via parceria, porque no início das nossas ações, esse era um impedimento até, que era... na verdade, é o funil que muitas pessoas que gostam que se dedicam a fazer trabalhos sociais, esse é um funil muito importante, assim, que é o funil do transporte. E aí a gente estava encurralado nesse funil, né? Como a gente está aqui tudo pronto para receber as crianças. Mas como que as crianças vão chegar da escola até a praia de Itaipu? E aí a gente conseguiu também uma parceria, e aí a gente tem hoje um ônibus disponível para a gente, que todo dia de ação o ônibus vai lá, busca as crianças na escola, leva para a praia de Itaipu, aguarda e depois leva de novo para a escola. Então, a gente existe, assim, o nosso trabalho, ele acontece graças a parcerias que a gente vai estabelecendo e também recrutando voluntários. O voluntariado também é uma mão de obra e é uma cabeça pensante, assim, elementar pra gente. A gente teve a participação em 2022 de 12 voluntários, que foram essenciais para todas as nossas ações. Então, também é algo bem legal, assim, para quem se interessar, é só procurar a gente lá no @projeto Voo de Canoa. Show. E dizer que quer participar como voluntário, que a gente vai sempre arrumar um jeito. E já é o primeiro passo para ficar mais próximo, né, da canoa havaiana. Imagino que dê para dar um rolê lá. Com certeza. Né, ajudando as crianças todas e vai para a água junto. E como é que é, assim, dá para comprar uma prancha e partir? Como é que é o preço, geralmente? Isso você falou... Canoa. Numa canoa, desculpa. Isso está no Mercado Livre, assim, sei lá, existe isso? Ou é uma coisa mais feita artesanalmente? Tem que ser importada e tal? Existem as importadas, existem as nacionais. Não é fácil, porque hoje o número de remadores, o número de praticantes ou adeptos, seja lá como a gente pode chamar, é um número que ainda é maior do que o número de canoas disponíveis no mercado. Caramba. Mercado Livre às vezes se encontra, mas existem os fabricantes específicos. Hoje eles estão muito concentrados no Rio de Janeiro, São Paulo. Você consegue encontrar com facilidade os fabricantes, mas a fila de espera para você ter uma canoa zero, assim, ainda é grande. Caramba. Mas não é impossível, não. Assim, eu acho que pouco a pouco o mercado vai... Também, usada também. Assim, é difícil quando você não está inserido no meio ainda, né? Assim, o meu primeiro conselho, quando a pessoa quer ingressar no esporte, é começar pelo conjunto.
É começar no esporte de equipe, em clube, porque aí vai se ambientando, vai conhecendo. Tem referência ali, vai né? ter referências para tudo, para todo o equipamento. O remo, colete também. Mas e o preço mesmo? Parece ser, não deve ser barato, Não é né? barato, não é barato. Aí você... porque ainda mais que falta a partir, demanda tá maior que... uma individual aí a partir de 20 mil, 25 mil. Caramba, então caro. É um carrinho usado. É caro. É bem caro ainda. É um investimento, então, imagino, para conseguir Mas quem manter esse projeto social e viabilizar ele, né? O projeto social ele existe graças ao aporte, ao apoio também com a minha escola de canoa, que é o Itaipu Surf Roi, que aí a gente utiliza as canoas do Surf Roi. Que já são utilizadas para aula. Que já são utilizadas para aula e a gente utiliza para o projeto. Então, isso aí é como funciona a maior parte dos projetos sociais com essas parcerias, né? Porque, de fato, é um material muito caro mesmo para você... Assim, ninguém compra com facilidade. Isso, eu falei das canoas, esse valor tem o valor das canoas individuais, das canoas de 6 lugares, e aí é daí para cima, sabe, gente? E como é algo artesanal também, imagino que deve realmente levar tempo, né? Com certeza esse valor se justifica pelo preço do material, pelo preço da matéria-prima, que está cada vez mais alto. Hoje tudo, o que não está ficando mais caro do que antes, né? Tudo. Então... E o que já era caro tá mais caro. Eu vejo, às vezes, o pessoal andando na praia com aqueles remos. Geralmente, nesse esporte, cada um tem seu remo, assim. Tem, cada um tem o seu remo. É normal você, no início, né, usar o do clube. Mas aí depois é normal todo mundo querer o seu. Que aí tem seu tamanho ideal, né? É um objeto mesmo pra você ter, né? E ficar legal. E, pessoal, eu queria agora fazer um merchan desse livro aí, que é o Voo de Canoa. Luísa, conta pra gente, conta um pouquinho pra gente do livro, nem tudo, né? Porque quem quiser, inclusive tem que saber onde pode adquirir esse livro, quem quiser mergulhar depois de uma forma mais profunda nesse assunto, vai poder encontrar o que nesse livro? Olha, tem história de vida nesse livro, acho que tem muita entrega, todo mundo que lê gosta muito, eu só recebo feedback muito positivo do que está ali. E eu acho que eu atribuo isso a uma virada de chave que teve, né, na minha vida, como escritora, como pessoa, como remadora, porque eu comecei a escrever o livro, inicialmente, assim, pesquisando muito, ele é fruto de muita pesquisa mesmo, sobre a cultura polinésia. Acho que tá bem mal aqui, né? Aí, ó, não deu para ver. E ele mudou aí, agora tá certo. Aí. Boa, Davi, obrigada, Davi. E esse livro daí, ele tem a história da cultura polinésia, a história da canoa, ele desvenda tudo isso, mas eu vinha escrevendo ele na primeira pessoa, entregando toda a pesquisa ali. Eu viajei para o Havaí e fiquei entrando em tudo que é museu lá, Ilha de Páscoa, eu viajei muito para fazer as pesquisas. E estava contando ali sobre tudo isso que a gente vem conversando, sobre os benefícios da canoa, como é um esporte interessante e tal. Até que teve um momento da minha vida que eu conto aí a história, tive uma questão de saúde muito grave e eu achei que eu nunca mais fosse voltar a ser remadora, achei que eu nunca mais nem fosse conseguir continuar escrevendo livro, porque foi uma passagem muito difícil. E aí, nesse momento, eu tive uma virada de chave mesmo. Bom, eu estou escrevendo um negócio para falar do que eu acredito que tem aqui nesse esporte. E se eu não conseguir reverter, então realmente não tá fazendo sentido escrever isso tudo. E aí foi com a canoa mesmo que eu retornei para todo o ânimo de viver, sabe? Foi um movimento muito forte, então... Eu comecei a escrever o livro na primeira pessoa. Eu estava escrevendo na terceira pessoa, né? Eu falei errado. Você falou primeiro. Eu estava escrevendo na terceira pessoa. Eu estava contando uma história. E aí, depois dessa virada, eu passei a escrever na primeira pessoa, falando das minhas experiências com a canoa. Sentido. E aí, eu acho que muitas pessoas lendo se encontram nessas palavras, né? Se encontram porque entendem o que é
gente, esse sentimento aí que ela está tendo pelo mar é o sentimento que eu tenho também. E aí, quando você vê, é uma coisa tão ancestral nossa, tá tão dentro da gente, essa paixão pelo mar, que a gente não consegue explicar. Até quem não vive perto do mar, que conexão é essa? Então, a gente remonta lá para nossa ancestralidade e eu falo disso, né? Do que é essa história que a gente tem. Então, eu aconselho quem ficou com um pouquinho de curiosidade, essa pode ser um momento para pegar esse livro para ler. E onde é que pode comprar? Ele está disponível na Amazon e a gente vai colocar o link várias também, outras então, plataformas digitais. Tem na americanas.com, todas as plataformas virtuais que você imaginar, o livro tá. É só dar um Google lá que chega com facilidade. Pô, show de bola. Eu fiquei com uma dúvida ainda. Em relação ao teu projeto, né, que parece que foi uma consolidação do que você veio vivendo em termos de bióloga, depois se especializou também, enfim, e conheceu mais a canoa e parece que juntou isso tudo para trazer um propósito ainda maior, podendo ajudar as outras pessoas e trazendo esse esporte. O que você almeja desse projeto? Assim, qual a sua visão principal? Onde é que você quer levar isso? Olha, que pergunta forte, intensa e boa, né? Tem muita paixão envolvida nisso e em algum momento da minha vida eu achei que eu estava me perdendo mesmo na minha identidade, assim, eu já não entendia, gente, será que eu sou bióloga marinha? Será que eu sou remadora, então? Porque as pessoas começaram a me conhecer como remadora. E eu pensava, onde é que está a biologia marinha? Onde que está a educação ambiental, que é uma das minhas grandes paixões? E aí foi quando nasceu o projeto Voo de Canoas, vinha borbulhando como um protótipo, né? Ele vinha fervilhando ali ao longo de todos esses anos que eu me envolvo com a canoa, nunca deixei de falar, organizar evento, de limpeza das praias e dia dos oceanos e tal, mas até que um dia, em 2019, ele surgiu no formato de projeto, podendo servir para a sociedade. Eu acho que esse é o meu propósito, é o propósito do projeto, ele se transformou no propósito do projeto, que eu acho que é me sentir útil, sabe? Eu imagino assim, quando eu nasci em 1980, o mundo estava de um jeito. E eu fui crescendo e eu fui vendo que ele precisava estar um pouquinho melhor. E aí, quando eu morrer, eu quero que ele esteja melhor. Então, o que eu posso fazer para isso? E aí, quando eu falo de mundo melhor, a gente pode falar de vários temas. Mas o tema que me move é o meio ambiente, é a preservação da natureza, é a preservação dos mares. E eu sei que tem vários outros temas que precisam ser cuidados. Sim. E graças a Deus tem várias pessoas para cuidar. Tipo, da miséria, da fome, pessoas que vivem na rua e tal. Mas o que me move é falar de preservação ambiental, falar de cuidar do planeta. Então, o projeto Voo de Canoa foi uma forma de colocar para fora toda aquela energia de vida, né? De você remar para frente, descobrir coisas legais e tudo mais, com uma paixão que é assim, gente, vamos resolver, vamos cuidar desse planeta, vamos cuidar do mar. E aí juntou e nasceu o projeto Voo de Canoa. Chocante, eu acredito, mais do que eu, essas mais de 1.200 seres humaninhos, né, que foram atendidos aí e experienciaram na prática, com certeza. Sentiram isso na pele ali, uma energia positiva. Que bom, é isso que muito a gente legal. espera. Pô, eu queria... E você acha que quais são, assim, os grandes desafios hoje, assim, né, que ainda move? A gente sabe que a gente ainda precisa educar, né, de forma ambiental, tanto, não só crianças, né, porque a gente fala de educação, às vezes a gente pensa nas crianças, mas também os adultos, assim. Mas acho que são os desafios hoje, né, quanto ao meio ambiente ali, para o que a gente está tentando, cada um ali com um projeto, né, diferente, buscar e tal. O que você acredita que a gente... Eu acho que o desafio é a gente conseguir enxergar a integralidade de tudo, né? A gente costuma colocar tudo muito em gavetinhas, né? A gavetinha para falar do meio ambiente, a gavetinha para falar de uma questão e de outra, da política, do social. Mas a gente entende, assim, a gente precisa entender que tá tudo é uma coisa só, né? É a integralidade mesmo. Então não tem como
Não tem como a gente falar de meio ambiente sem falar de bem-estar. Olha aqui, a gente está falando, estou num podcast, num programa que fala de sustentabilidade e bem-estar. E é óbvio que isso tem a ver. Então, a sustentabilidade ela tem que estar vinculada à política, tem que estar vinculada à economia. E isso, às vezes, as pessoas se incomodam, né? Acham que... Mas tem tudo a ver. Então... eu acho que o desafio hoje da gente que entende isso e que debate a sustentabilidade, que debate esses assuntos de preservação ambiental, educação ambiental, é justamente levar essa mensagem da integralidade de todos os assuntos, para que um dia a gente não precise falar tanto de educação ambiental, porque ela já vai estar estabelecida, já vai existir essa harmonia, esse cuidado, esse entendimento de que, poxa, não é para jogar esgoto no mar, não é para jogar o lixo. Não estou falando só de lixo na rua, estou falando não é para o destino do lixo, ele já tem que estar determinado. Não é assim, não sou eu que tenho que cuidar necessariamente do pacote do biscoito. Eu tenho que saber que quando eu compro aquele biscoito, aquele pacote tem um destino certo. E esse destino ele é a reciclagem. Então ele não pode ser, não deveria ser escolhido por mim entre jogar no lixo, no chão, no mar, na praia ou na reciclagem. Ou até a própria embalagem, né? Já poderia ser uma embalagem ecológica. Né? Já é compostável, enfim. Tudo isso a gente tem que, assim, quando não tiver nessa integralidade, a educação ambiental vai continuar ali, ó. A gente tem que levar essa mensagem. A gente tem muito trabalho para fazer pela frente, né? Então, muitas coisas são desafiadoras, muitas partes desse caminho são desafiadores mesmo, e às vezes a gente fica desestimulado, mas aí é como eu falei, né? A gente tem sempre, quando eu volto lá para aquele momento do tubarão, quando a gente tem sempre que fazer esses resgates internos para entender que os desafios sempre vão existir, principalmente se tratando de um assunto tão importante, tão atual como é esse, né, do meio ambiente, do projeto social. Então, bom, né? A gente tem que estar sempre forte e preparado para os desafios. É isso aí, cara. A gente fica assim também vendo a amplitude, né, do termo sustentabilidade. E é isso que você falou, parece que assim, ele vai se desdobrando, né? Porque não é só a sustentabilidade em relação ao meio ambiente, né? É a sustentabilidade em relação ao mundo, a sustentabilidade em relação à sua mente. É uma sustentabilidade, né? Até assim, se você perder sua sustentabilidade econômica financeira, você vai perdendo o resto. Então, uma sustentabilidade em relação à tua família, ao seu relacionamento, né? E aí, pô, vira algo tão amplo. E aí a gente acaba também tendo episódios que, assim, nos permitem ir, né, em assuntos, às vezes, pô, lá na ponta que a gente não imaginou no começo desse podcast, né? É verdade. Legal, é verdade. E é isso aí mesmo, né? E tipo uma conversa top dessa que a gente teve hoje. Pô, eu queria que você mandasse legal. agora um recado, cara, para todo mundo que tem curiosidade em fazer a canoa polinésia. O que se daria de primeiro conselho aí, ou talvez realmente de convidar o pessoal para esse esporte? Para conhecer esse esporte. Eu acho que para conhecer o esporte é fácil, é como eu já falei, procura um clube de canoa polinésia em qualquer lugar na sua cidade, em qualquer lugar onde você esteja, é fácil você sentar na prática e começar a remar. E aí o conselho que eu dou é para que você faça como a Moana, para ir além, sabe? Isso. E o para ir além é conhecer toda a riqueza que vem agregada a esse esporte, que é a riqueza da cultura polinésia. É a riqueza do aloha, que a gente tanto fala e pouco conhece, né? Aloha é uma palavra havaiana que significa amor. Então, daí a gente já começa. A partir daí a gente já entende o que vem junto dessa cultura. Então, o meu conselho do fundo do coração é que você possa mergulhar pelo menos um pouquinho no estudo dessa cultura, para deixar todos os benefícios que ela traz junto do esporte, fazer aquela transformação boa dentro da gente, né?
É isso, não tem segredo, não tem desculpa, então, né? Pelo que a gente entendeu aqui, Luísa explicou pra gente, qualquer um pode fazer. A gente pode tentar, todas então. Todas as idades, todos os pesos. É isso, vamos todas testar. as alturas. Pô, top demais. E compartilha com a gente, assim, quem tá curtindo o podcast, quer consumir mais conteúdo, quer acompanhar você nas redes sociais, ver o teu trabalho. Vai lá no @voodecanoa. Aí vai me encontrar lá falando um monte de gracinha, porque tem vezes que me dá ataque de bobeira e eu só faço reels engraçado. E aí boa. Eles viralizam para eu falar quando eu falo da canoa, fazendo gracinha. Também trago conteúdos de reflexão, de desenvolvimento pessoal, que é toda essa história que a canoa nos ensina. Então, eu convido a entrar lá no meu Instagram, @voodecanoa. Show, e a gente vai deixar também aqui o link para você que quer adquirir o livro e conhecer um pouquinho mais da história da canoa e da Luísa também, né? Então, acho que, Luísa, primeiro a gente queria agradecer muito a sua participação aqui. Acho que, além da gente aprender sobre a canoa, né, a gente conseguiu refletir sobre outras coisas e também conseguiu sentir aqui, né, tocar e tal. Tocou a gente com um pouco a sua história. Então, acho que foi bem legal. A gente acabou se conectando ali, mesmo sem fazer a canoa, que a gente vai ter que fazer. Com certeza. Por enquanto, Já estão convidados. Pô, muito bom mesmo. Obrigada. Foi um bate-papo super legal. Me senti, assim, realmente remando nesse episódio. E assim, tô realmente, empenhado em participar da triagem da expedição. Olha, eu vou esperar vocês lá no Rio de Janeiro, mas eu vou participar na praia. Tá, aí você ajuda a gente com as crianças. Tá com uma pequena fratura aqui. Mas, bom demais. Obrigada, gente. E aloha, né, cara? Eu acho que assim é muito bom ter pessoas como você por aqui para trocar essa ideia, trazer isso, bem-estar através do esporte, né, que eu senti aqui, e ao mesmo tempo através da ajuda aos outros, né, que a gente viu que é uma coisa tão importante que acaba nos ajudando também quando a gente ajuda os outros. E eu espero que isso sirva de exemplo, né, para todo mundo que está em casa, pensa em fazer esse movimento, com certeza é uma inspiração. Ver quantas pessoas você vem atendendo, como você já desenhou esse projeto e como você é uma especialista incrível que traz tanto um bate-papo tão legal aqui pra gente do Papo Eco. Obrigado. Obrigada. Não, e é verdade, só um último adendo aqui. Eu estava até falando no Ano Novo, né, que eu li que umas 7 coisas que você pode fazer para você ser mais feliz e tal no ano de 2023. E uma das coisas é isso, é ajudar o próximo e tal. Então, assim, a gente precisa colocar ali nas metas, né, de 2023, a gente ter uma forma. Então, você que quer ser voluntário, a Luísa falou que também é possível. Então, assim, ajudar um projeto como esse deve ser realmente gratificante e vai te fazer mais feliz, conforme estudos aí da pesquisa que eu li. Então, é isso, acho que resumiu. Então é isso, pessoal, fiquem ligados, a gente aqui tá com o costume já de fazer uma visita, então a gente já está conversando com a Luísa aqui, quando que a gente pode fazer uma visita e gravar, entender um pouquinho e mostrar para vocês também como que é a prática, né, para vocês conseguirem entender ali o dia a dia. E fiquem ligados, todas 7 horas, terça-feira, um novo episódio do Papo Eco no ar. A gente está disponível em todas as plataformas, né? No YouTube, no Spotify, na Amazon, no Google Podcast e por aí vai. Contem sempre com a gente e muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Até a próxima, galera. Aloha. Aloha, aloha, aloha. Aloha, sim, né?